No vídeo de hoje, a gente vai ver a resenha A Ordem. Oi gente, aqui é a Kellen do blog Kellen Vasconcelos. Antes da gente começar a resenha do livro de hoje, que é o livro principal da caixinha Scooby de Roma, eu vou deixar depois nos cards para vocês poderem conferir o unboxing caso não tenham visto. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, comentar também o que vocês acharam da resenha, do livro, se tem interesse de ler, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Eu tô tentando chegar a 1000 inscritos, porque aí libera a aba de comunidade, a gente pode conversar melhor entre a gente aqui, dar os avisos e tal do canal. Então vamos lá. O livro A Ordem foi o livro principal da caixinha do Scooby, que eu recebi do tema Roma. O segundo livro que veio nessa caixinha, o livro extra, eu já resenhei, tá aqui no canal, é o Charlotte. Eu creio que foi o primeiro livro publicado pela HarperCollins que eu li. Assim, eu tenho muitas coisas para falar sobre esse livro, muitas mesmo, mas eu quero primeiro dar uma contextualizada do que é essa história. Essa história, ela é uma continuação de uma série de histórias de um mesmo espião, que neste livro já está trabalhando para o governo de Israel, um espião de Israel, e que ele é ligado à alta inteligência de Israel e que ele trabalha diretamente para o rei lá. Nesse contexto parece que é um rei, não fica tão claro assim, mas é isso. E assim, ele é uma continuação, então tem uns 2 livros antes da história desse espião que relata vários personagens desse livro. Então, assim, eles já se conhecem de muita data, já tem intimidade, alguns deles. Tem personagens novos que aparecem aqui, mas tem vários que já apareceram antes. O autor fez uma notinha no início falando quais são os 2 livros desse detetive, do Gabriel Allon, que esses personagens aparecem. Parece que é uma série grande de livros desse Gabriel. Então, é um personagem que tem uma bagagem de muitos outros livros e tudo mais. Então, o que acontece? Aqui fala do assassinato de um papa, que inclusive o Gabriel já tinha ajudado em outros livros. Então, o papa foi assassinado, só que a pessoa que era o secretário direto dele, que é amigo do Gabriel, ele não achou que ele teve uma morte real, do jeito que eles estavam falando, que foi um simples infarto. Ele viu várias coisas estranhas que aconteceram, e tudo isso rolou na hora da folga dele, do arcebispo Donati, que é um dos protagonistas do livro, junto com Gabriel. Então, assim, tem toda uma série de coisas que ele realmente... ele foi assassinado, não uma morte natural, e aí ele procura o Gabriel para poder conversar. Enquanto isso, tá rolando o processo de escolha do novo Papa, e muitas jogadas políticas vão acontecendo. Uma ordem secreta também está interferindo sobre a escolha do novo Papa. Enquanto isso está rolando no Vaticano, tá tendo uma série de atentados terroristas contra muçulmanos, contra imigrantes, contra judeus. Então tá rolando muitas coisas assim nos países vizinhos. E aí o Gabriel tá de férias pela primeira vez em muito tempo, pelo que dá pra entender. O Gabriel já é casado, ele tem 2 filhos gêmeos. Então eles saíram de férias, e aí o arcebispo entrou em contato com ele para se encontrar com ele para discutir sobre isso, sobre as suspeitas dele, e para ele ajudar a achar um guarda que está desaparecido, e que ele pode conter informações preciosas, porque era ele que estava guardando a porta da entrada do Papa, do quarto do Papa. Então, o livro é sobre isso, sobre investigação, mas no meio desse processo eles encontram um novo evangelho, que é um apócrifo, que não entrou para a Bíblia e tudo mais, e que não é divulgado, está dentro dos registros secretos, e é um evangelho escrito por Pilatos, Evangelho segundo Pilatos, é isso. E ele é um evangelho que é escondido e tal e tal. Então, assim, o que dá pra entender é que o Gabriel é um judeu, ele é descendente de judeu, os pais dele passaram pelo Holocausto, então tem toda uma história forte sobre isso, perseguição, antissemitismo, tudo isso é muito abordado dentro do livro. Também é abordado demais as questões dentro do Vaticano, como funciona, hierarquia, salas específicas, quem pode entrar, quem não pode entrar, quem tem
autonomia em determinados lugares e quem não pode participar de outros. Então tem toda uma hierarquia que é bem detalhada aqui. O escritor, ele detalha até nomes de ruas, você fica até confuso e tal. E sobre a história? Gente, eu não gostei do livro, entendeu? Porque primeiro eu não consegui me conectar com nenhum dos personagens, nem o arcebispo, nem o espião, nem a família dele. Porque como ele já aparece em uma sequência de livros, parece que o que dá pra entender é que o autor não se preocupou se uma outra pessoa começasse a ler a história. Por isso que se ela ia entrar na história mesmo ou não. Então assim, a bagagem desses personagens está nos outros livros. Às vezes é resgatada algumas cenas específicas para explicar algumas coisas específicas desse livro, mas você não consegue se conectar, não se conecta com os personagens. Eu tenho uma série de críticas sobre esse livro, os diálogos são confusos, teve vários momentos que eu tive que parar e reler o diálogo 4, 5 vezes para entender quem estava falando o quê. Porque eles vão numa sequência de bate e volta, mas não necessariamente. Tem alguns diálogos que 2 frases seguidas é dita pela mesma pessoa, e como é que você vai saber? Porque não está especificado. Então então tem muitos pontos confusos, tem coisas muito irreais, assim. Eu sei que o autor fez uma notinha, ele fez uma nota bem aqui no fundo, por quê? Porque ele tratou assuntos muito sensíveis de religião nesse livro, e ele não queria ser julgado ou condenado por isso, então ele fez um parágrafo inteiro dizendo que tudo que ele escreveu aqui era nessa parte, nota do autor, que tudo que ele escreveu era fictício, não sei o que. Ao mesmo tempo que ele coloca isso, olha o tanto de páginas que ele escreve falando de matérias. Ele faz várias páginas e vários relatos sobre o que aconteceu com o Vaticano dentro desses anos. Alguns papas que foram questionados pela humanidade por atitudes, principalmente o papa que existia na época do Holocausto. Então, assim, são visões muito diferentes. Eu senti um leve direcionamento do escritor para que, tipo, ele descredibilizasse, tipo, toda a religião de uma forma completa, entendeu? Então, assim, eu não gostei de várias coisas, e eu tenho outros pontos sobre o livro para falar com vocês. A trama, ela é muito previsível desde o início. Quando já tem a cena do arcebispo sendo chamado de volta, porque todas as quinta-feiras ele tem um dia de folga, uma vez por semana, quando o Papa não precisa dele, ele pode ir e jantar com uma amiga que ele tem, ela aparece em outros livros. Então, assim, a gente só entende, é uma história antiga, entende? Do arcebispo, do passado dele. Uma ex-namorada. Então todo mundo já malda muito esse relacionamento de amizade deles, porque não acredita que é amizade, sim, que ele tem algo a mais e tudo mais, que ele tá fazendo coisas erradas. Enfim, aí o que acontece? Ele é chamado às pressas. Quando ele chega lá, quem diz que encontrou o corpo do Papa, onde encontrou, tudo é questionável, muito questionável, a forma como tudo foi lidado. Tinha todo mundo lá, ele foi avisado por último, muito suspeito. Então, assim, eu suspeitei da pessoa certa desde o início, então não foi surpresa. Tem alguns momentos que a trama é em terceira pessoa, então tem em alguns momentos que você vê os vilões conversando entre si, organizando as coisas entre si. E, gente, o diálogo é muito sessão da tarde, sabe? Nossa, é muito ridículo. Eu achei a coisa muito superficial, sabe? Tinha umas coisas que eu falei, gente, isso é um livro ou é um filme, sabe, bobinho? Não entendi. Realmente, gente, eu tô sendo muito sincera, eu fiquei muito decepcionada com a forma como os vilões foram retratados, a forma como os vilões conversavam entre si, como eles se organizavam, sabe? E a hierarquia entre eles. E, gente, parecia mais uma seita, sabe? De obedece quem tem juízo, sabe? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, ficou bem mal construído. Teve algumas cenas, por exemplo, quando o Gabriel vai atrás desse guarda que sumiu e tal. Ele vai atrás da noiva dele, a Stephanie. E tem um diálogo com essa Stephanie que ela já, tipo,
Primeiro que ela acredita que todo mundo é quem diz que é desde o início, o que é muito questionável, sabe, numa situação daquela. E depois ela abre o jogo assim, e aí o Gabriel começa a questionar ela sobre vários fatos e vários acontecimentos da noite. Não, fulano me relatou tudo o que aconteceu na noite. Aí o Gabriel começa a perguntar, tal hora aconteceu? Que horas aconteceu tal coisa? Que horas aconteceu? Ela sabia todos os horários. Como assim? Ela nem estava presente. E quando alguém relata uma história pra alguém, ele fala, ó, tal horário isso aconteceu, tal horário isso aconteceu, tal horário... Então é muito não crível, entendeu? Várias informações, vários diálogos, é muito desapontador, sabe? Tanto que é tratado fora da realidade mesmo. Sem falar que em alguns pontos o Gabriel é muito violento, ele é muito estranho, sabe? Para um herói e tudo mais, ele age de uma forma extremamente emocional. Não acho que foi justificável os atos de violência que ele tem no final do livro com os vilões, quando ele vai encontrando ele. Tipo, às vezes, em alguns momentos, tipo, não é soco, não é murro, são coisas mais sérias, sabe? Atos de crueldade. Então, eu já não me conectava com ele. Aí eu ainda achei ele cruel excessivamente. Então, é muito complicado, gente. Eu não gostei, foi o pior livro que eu li no ano, entendeu? A nota dele é selo Margarida. É ruim mesmo, então não aconselho a leitura de ninguém dele. Não conheço muito esse escritor, não tenho vontade de ler outros livros dele, porque, como eu falei, ele tem problemas técnicos de escrita e de envolvimento com o personagem. Não há envolvimento com... Gente, eu não consegui me ligar a ninguém. Gente, eu pensei muito em abandonar. Muito. Eu só não abandonei porque eu prometi pra vocês que todas as leituras do Clube Scooby eu ia trazer aqui no canal. A partir desse livro, isso mudou um pouco pra mim. Até a última caixinha que eu fiz o unboxing, que foi, se não me engano, Destino, eu vou trazer tudo pra gente, pra vocês aqui. Mas das caixinhas em diante, se eu não gostar de um livro, eu vou abandonar ele mesmo, e eu vou estar avisando no Instagram que eu abandonei. Normalmente são 2 leituras, né, dentro da caixinha. Eu aviso no vídeo do livro referente à caixinha por que eu abandonei o outro livro. Porque foi muito sofrível, muito sofrível. Eu fiquei 3 dias me forçando a terminar de ler esse livro. Gente, a história começa a acontecer mesmo lá pela página 200, lá pela metade do livro. Para um livro começar a acontecer lá pela página 200, é um livro muito ruim, sabe? Você tem que se forçar muito a ler ele. Sem falar que as críticas em relação ao cristianismo, muito infundadas, eles pegam um trecho da Bíblia e o livro todo é gerido ao redor desse trecho, dizendo que os cristãos, os católicos em si, que é quem ele lida aqui diretamente, eles culpam os judeus pela morte de Cristo, sendo que isso não existe, nunca existiu isso. Todos os segmentos cristãos, e eu tô falando todos mesmo, porque eu confirmei com uma amiga minha que é católica, porque eu sou cristã, mas eu não sou católica, eu sou protestante. Então, eu confirmei isso com pessoas que realmente são praticantes do catolicismo. Não existe isso dentro de nenhum segmento. E quando eu digo até dentro do segmento protestante também, porque tem várias doutrinas, presbiteriano, batista, assembleia, tem muitas doutrinas dentro, diferentes. E dentro do catolicismo também tem o ortodoxo e o outro que eu esqueci agora, outro termo. Não existe isso, gente, de culpar os judeus pela morte de Cristo. Cristo morreu por toda a humanidade, e morreu pelos pecados de toda a humanidade. Então não foi um povo que foi o culpado, foi um povo que não aceitou ele. Só isso. Mas nunca rolou isso. Então, assim, até aquele parágrafo que ele colocou na notinha, eu senti que foi tipo não me julguem pelos assuntos que eu tratei aqui. Sendo que logo em seguida ele colocou aquele tanto de matéria. Nossa, gente, foi muito... Eu achei muito absurdo tudo que é tratado aqui, sabe? Da forma que é tratada. Não gostei, não aconselho. Então, é um livro muito ruim, gente. Não leiam. Infelizmente, foi a pior leitura do ano até agora. Não indico essa leitura para ninguém. E me deixem nos comentários se vocês já leram algo desse autor. Não tenho interesse em ler mais nada dele,
porque não é só a questão da história e todas as questões que me incomodaram sobre a religião, mas são as questões técnicas do livro, de como ele foi escrito, de como ele foi colocado, tudo. Gente, eu acho que vocês conseguiram entender a minha insatisfação com esse livro. Então tá bom, deixem nos comentários o que vocês acharam, tá, gente? Tchau, até o próximo vídeo.